Pai do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, o seu versículo 13 e 14, que diz: Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Nós vamos ver que Paulo, nesse capítulo 16, ele vai estar encorajando, aos irmãos, está encorajando a todos os leitores dessa carta. E ele vai começar essa carta falando sobre a coleta para o povo de Deus. Quando o versículo 1, a palavra do Senhor diz: quanto à coleta para os santos, façam como ordenei, às igrejas da Galácia. Então Paulo, ele ordenou que no primeiro dia da semana, cada um deveria separar uma quantia em dinheiro, de acordo com a sua renda, e deixando ela reservada para que não seja preciso fazer coleta, quando ele viesse chegar. E essas coletas deveriam ser entregues realmente aos homens que eles mesmos o aprovassem, e deveria ser enviado a Jerusalém, como uma oferta. E isso aí é o que essa igreja generosa, ela vai fazer. Eles vão coletar, eles vão ofertar e vão ajudar a igreja que estava precisando em Jerusalém, que estava necessitando de ajuda. Então isso demonstra, o amor, a preocupação, não só de Paulo, mas como também dos coríntios, porque eles estavam passando ali estavam sofrendo de pobreza, de escassez. E por isso que Paulo, ele coletou ali, ele estava coletando dinheiro para eles. Ele sugeriu que os crentes economizassem uma certa quantia, cada semana, e desse para a igreja até que ele chegasse para levar a oferta em Jerusalém. Então, tudo isso, faz parte da igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela deve ser uma igreja generosa, que ajuda, o próximo, que ajuda o necessitado. E Paulo, ele continua ainda, agora nos seus pedidos pessoais, vamos botar nos seus projetos, o projeto de Paulo. Ele vai recomendar ali algumas pessoas, e depois ele vai concluir, com as suas saudações finais. Então, no versículo 5, ele diz: depois de passar pela Macedônia, irei visitá-lo, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno aí, para que me ajudem a seguir viagem, onde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-lo e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Paulo está dizendo aqui que, depois de ele passar pela Macedônia, ele iria passar para visitar os irmãos. E ele disse que ia passar ali algum tempo, invernar, até se fosse da vontade de Deus, estaria ali invernando. Ele passaria não somente de uma visita, mas passaria, algum tempo com os irmãos. Isso é importante, porque a igreja de Cristo, é uma igreja que ela é unida, é uma igreja que ela deve estar realmente ligada num só propósito, num só espírito. E esse momento de reunião, momento de estarem juntos, falando da palavra, não deve ser algo passageiro. Esse é algo que deve permanecer, algo que deve ter, assim, um tempo de qualidade. Esse tempo de qualidade
é o que muitas das vezes falta, né? Todo mundo está com pressa, todo mundo chega na igreja já pensando em ir embora, todo sai correndo porque tem compromisso. E quando se fala em reunir a igreja, né, para estar junto ali, esse tempo, Paulo, como podemos dizer, como um líder da igreja, como aquele que estava preocupado com os irmãos, ele precisava sentar e ouvir ali, né, adorar ao Senhor com os irmãos, ouvir, aconselhar, exortar. E isso é o que muitos hoje não querem. Todos têm preocupações, todos hoje têm afazeres, né, que é difícil até muitas vezes encontrar a pessoa no final do culto. Né? A pessoa já entra e já sai, e se for ver, não tem nem mais aquele tempo de qualidade para conversar, né, para sentar à mesa. Então, isso faz parte. Né? E a liderança ela deve ser uma das primeiras a querer que isso aconteça no meio da igreja. Né? No versículo 8, a palavra do Senhor diz: Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta ampla e promissora me foi aberta, e há muitos adversários. Se Timóteo tome providência para que ele não tenha nada a temer, enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que possa voltar a mim. Eu estou esperando com os irmãos. Então, ele recomenda aqui Timóteo, né, que todas deveriam receber Timóteo, deveriam ajudar Timóteo, providenciar realmente o que ele precisasse, né, pois ele trabalhava na obra do Senhor. Paulo está dizendo, portanto, ninguém o despreze, porque Timóteo era um jovem ainda. E talvez Timóteo estava sendo desprezado, quando Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade. Né? E quando a gente observa isso, né, a igreja ela deve ajudar os irmãos a prosseguir a sua viagem em paz. A igreja, os irmãos, a liderança, ela deve ajudar, né, a prosseguir. Quando vê alguém avançando, vê alguém que está ali disposto a fazer a obra, a pessoa deve estar, né, direcionando essa pessoa, orientando, aconselhando, né, e eles estão aí. Paulo está dizendo, não despreze, né, a Timóteo, ajude ele a seguir viagem em paz, né, ajude ele, oriente ele, né, dê uma direção, ajude ele até financeiramente, pois eu estou esperando aqui ele com os irmãos. Paulo também vai recomendar ativar Apolo, né? Quanto ao irmão Apolo, pedir a ele que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis ir agora, de jeito nenhum, mas irá quando a oportunidade for adequada. Então, Apolo ainda não quis ir, mas foi justificado que Apolo ele não estaria, mas em uma outra oportunidade Apolo estaria realmente junto com os irmãos ali, porém, né, Apolo estava envolvido com outras coisas e Apolo sabia realmente das suas responsabilidades. No versículo 13 de Paulo, e 13 e o 14, Paulo ele vai dar uma recomendação: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes. Então, Paulo aqui ele vai falar com os irmãos, né, enquanto os coríntios aguardavam a próxima visita de Paulo, né, eles deveriam permanecer, né, direcionados. Né, primeiro, ficar em alerta contra os perigos espirituais, porque ali, como no dia de hoje, nós bem sabemos que nós, como servos do Senhor, devemos estar vigiando contra os perigos espirituais, contra os ataques do inimigo. Outra recomendação para Paulo, Paulo vai dar a ele que eles deveriam permanecer firmes na fé, né? Permanecer, manter-se firme na fé que uma vez, né, nos foi dado. Paulo vai dizer ainda que eles deveriam ser corajosos, né? Não se acovardarem. Vai dizer ainda que eles deveriam ser fortes
né? E fazer tudo com generosidade e amor. Essa é a recomendação de Paulo para que assim a Igreja de Cristo, para que aquele que serve ao Senhor venha avançar. Hoje, enquanto esperamos pela volta de Cristo, nós devemos seguir as mesmas instruções. Devemos seguir da mesma forma, aguardando realmente a vinda do Senhor. Vigiando, se mantendo firme na fé, sendo corajoso, sendo forte, né? E fazendo tudo com amor, com generosidade. Então, que você possa, nesse dia, se alegrar como Paulo, né, que ele escreve essa carta, né, falando e recomendando alguns irmãos. Depois ele vai recomendar Estéfanas, né, que foram o primeiro fruto da Caia, né, que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Ele diz aqui: recomendo, irmãos, que submetam a pessoas com eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Né? Ele vai falar: alegrei-me com a vinda de Estéfanos, Fortunato e Acaio, porque eles supriram o que estava faltando na parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Homens como esse merecem reconhecimento. Então, Paulo está falando aqui de homens como Estéfano, Fortunato, né, Acaico, foram pessoas que estavam ajudando na obra do Senhor. E eles trouxeram alívio, né, ao espírito de Paulo quando eles ajudaram na necessidade daqueles de Paulo e daqueles que estavam ali fazendo a obra. Então, ele diz que essas pessoas, elas merecem, né, ser reconhecidas, elas merecem sim adorar ao Senhor, mas eles merecem o reconhecimento aqui da igreja de Corinto. As igrejas, das suas saudações finais, ainda Paulo, em suas recomendações, Paulo vai dizer: as igrejas da província da Ásia enviaram saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, como também a igreja que se reúne na casa deles. Então, estou falando aqui de Áquila e Priscila, esse casal que tanto contribuiu para o reino do Senhor Jesus, onde muitas pessoas, né, ali, né, reconheciam o trabalho deles. Paulo vai dizer: os saúdam afetuosamente ao Senhor. Aquele Priscila estavam saudando, né, o povo ali, a igreja de Corinto, todos que estavam lendo essa carta. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo essa saudação do próprio punho. Então, essa parte da saudação não foi alguém que escreveu, foi o próprio Paulo que escreveu, né? Enviando as saudações e ali, né, falando com os irmãos, né, vamos botar assim, de uma forma direta com os irmãos de Corinto, escrevendo ele de próprio punho. Se alguém não ama ao Senhor, seja amaldiçoado. Maranata, né? A hora vem, Senhor Jesus. Então, nós possamos ser como Paulo, no versículo 23 também. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Meu amor a todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Então, Paulo ele vai encerrar, né, a igreja de Corinto. Ela tinha vários problemas, né? Paulo, amorosa e vigorosamente, os confrontou e os direcionou novamente a Cristo. O apóstolo ele tratou de problemas como divisões, conflitos, egoísmo, uso desconsiderado da liberdade, desordem na adoração, abuso dos dons espirituais e atitudes erradas em relação à ressurreição. Em todas as igrejas existem problemas que criam tensões e divisões. Não devemos ignorar ou encobrir problemas em nossas igrejas ou em nossa vida.
Em vez disso, assim como Paulo, devemos lidar com os problemas de uma forma direta, à medida que estes surgirem. Então, a lição de 1 Coríntios, para nós, é que a unidade e o amor em uma igreja são muito mais importantes do que os líderes e títulos. Isso tudo, nós vamos ver Paulo, ele ensina, ele vai exortar, ele vai ali orientar todo o povo. E isso fica bem claro, né, de que o intuito de Paulo, a intenção de Paulo é corrigir ali, mediante a administração da palavra de Deus, né, aquilo que estava causando divisão no corpo de Cristo. E isso tudo, né, deixa realmente a lição de 1 Coríntios é que a unidade e o amor em uma igreja são muito importantes, mais do que qualquer cargo eclesiástico, mais do que qualquer, né, títulos, né, do que tudo, né, que possa estar realmente impactando, né, tudo que possa estar causando problemas, divisões. O Senhor, ele quer consertar no meio da igreja, no meio do seu povo, para que a glória dele se manifeste mais e mais. Então, que nós possamos ficar com essa palavra nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse dia que você está ouvindo, né? Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes e façam tudo com amor. O Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração nesse dia.